Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com a vida da igreja hoje e sempre. Amém? Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, André. Que Deus te abençoe, filho. Glória a Deus, irmãos. Quero, além de saudar os nossos irmãos também, desejar as boas-vindas, se porventura você está conosco. Obrigado, pastora. E é um visitante. Temos algum visitante aqui nessa noite? Primeira vez na Memorial. Alguém aqui nessa noite? Até uma menina ali está assim. É a primeira vez? Levanta a mão um pouquinho mais alto para eu ver. Glória a Deus. Quem mais? Tudo primeira vez, gente? Sério? Glória a Deus. Irmãos, vamos aplaudir os nossos irmãos? Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, né? Como tem um grupo aí considerável, não tem como, que eu gosto de fazer amizade assim no início do culto, que aí depois vocês já podem me chamar para o churrasco e tudo mais. Então, como não dá para fazer agora, no final do culto você pode me procurar, tá, pastor Fábio? Aí a gente troca número, a gente conversa, e vocês me chamam para aqueles churras quando vocês quiserem, amém? Sejam bem-vindos, tá, em nome de Jesus, que vocês se sintam amados aqui e acolhidos, aqui é a casa do Pai, então, por consequência, a sua casa também, tá bom? Queridos, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero dar 3 reforços, na realidade. Primeiro, curso de noivos, dia 25 de maio, sábado à tarde, a partir das 14 horas, tá bom? Nós teremos nesse dia um intensivo, então se você, tá aí, essa vida aí nebulosa, de ter noivo, você não é casado, nem é solteiro, e você quer se aliançar, em primeiro lugar com Deus e depois com a sua noiva e com o seu noivo, participe desse intensivo, tá bom? Se você deseja que um dos pastores da Memorial celebre esse casamento, tá? A condição é que você precisa fazer esse intensivo. Amém, queridos? Agora aviso aos homens do Senhor, aos homens que fizeram o retiro agora conosco em abril, digam amém aí. Amém. Pode ser mais forte, vocês são melhores. Amém? Glória a Deus, isso aí, gente. Nessa quarta-feira, dia 22 de maio, temos o culto da resolução, tá? Então, não vou explicar aqui agora nesse momento, para não dar spoiler, e você que não fez os 2 últimos retiros, a gente em breve também vai divulgar a data, e com fé, o nosso pastor não está aqui não, mas deixa eu falar, com fé a gente vai ter mais um esse ano, amém? Glória a Deus. Então vamos ter o culto de resolução, dia 22 de maio, às 19h30, lá no templo, tá bom? Rua 13 de maio, 4418. Estão todos convidados. E um último aviso, irmão, vocês já chegaram aqui e sentiram já o cheirinho desse pastel maravilhoso, não é verdade? Então, no final do culto, não vá lanchar em outro lugar, tá? Tem pastel de queijo, pastel de carne aqui, tudo sendo preparado com muito carinho, tá? Pelo pastor Márcio e pela sua equipe. Todo o recurso dessa cantina será destinado à Casa do Recomeço, e preciso falar que eles estão fazendo, irmãos, um trabalho maravilhoso. Lá ontem eles tiveram um mutirão, estão tendo obras, enfim, estamos crescendo para a glória de Deus. Amém? Agora vamos para a mensagem. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a nossa leitura vai ser a partir do verso 10. Eu vou ler alguns versículos e aí eu peço que você já deixe aí Atos 27 no gatilho, porque a gente vai revisitar o texto aí algumas vezes, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 10, o tema da minha palavra nessa noite é aprendendo com as tempestades, amém? Temos que aprender, irmãos, com as tempestades, com os desertos da vida, enfim, com os desafios, com tudo que se apresentar diante de nós, a gente precisa tirar lições. Vamos ler então a palavra do Senhor. O texto sagrado vai dizer assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este
Era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Paizinho querido, por esse culto que nós rendemos ao Senhor. Recebe, Pai amado, tudo o que foi feito aqui. Tudo, ó Pai amado, foi para a Tua honra e Tua glória. Recebe cada cântico, cada louvor, cada oração. E agora, nesse momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, para a Tua palavra. Então, pedimos, abre o nosso entendimento, Pai. Descortina, ó Pai amado, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa, Senhor, conhecer a realidade da Tua palavra, porque ela, ó Pai amado, é essa semente poderosa que quando lançada ao nosso coração, ela gera frutos de transformação para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, quanto a mim, Pai, eu não canso de dizer, eu não sou digno, Pai, de anunciar a Tua palavra. Então eu peço graça e misericórdia, Senhor, que eu possa aqui nessa noite diminuir, Pai, e o Teu senhorio possa se revelar a essa igreja. Que o Senhor venha, ó Pai amado, a crescer, o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. E é nesse nome, Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor, dizendo amém e amém. Precisamos aprender, irmãos, com as tempestades da vida. Tem uma certa ilha dos Estados Unidos, o nome dela é Ilha de Galveston. Ela fica, é uma ilha que fica ali a sudeste do Texas, ela fica próximo da divisa entre os Estados Unidos e o México, e essa ilha ela foi, certa vez, atingida por um furacão muito intenso. Isso aconteceu no ano de 1900. Essa ilha ela foi assolada com ondas de mais de 5 metros. Os ventos dessa tempestade ultrapassaram 200 km por hora. Hoje a gente vê no nosso país toda essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Se eu não estiver equivocado em termos de mortos, talvez sejam aí próximo a 200 pessoas, algumas centenas de desaparecidos, enfim. Nessa ilha, aqui em Galveston, o número de mortos foi mais de 8.000 pessoas. E na época, em 1900, essa ilha tinha uma população aproximada de 40.000 pessoas, ou seja, aí, aproximadamente um quarto ou 25% da população desse lugar morreu. Houve mais de 10.000 desabrigados. E se você for pesquisar na internet, eu até coloquei uma foto aí, uma das fotos, você pode encontrar várias outras aí, dessa destruição, e muitos dizem que essa foi o maior desastre natural que os Estados Unidos passou. E o furacão, irmãos, mudou a vida dessas pessoas, dessa população. Eles tiveram que fazer algumas mudanças. Uma delas, eles construíram
uma barreira de 5 metros, porque foi mais ou menos a altura que a onda bateu na ilha, e fizeram essa barreira de 5 metros com uma extensão aproximada de 20 quilômetros. Eles, na reconstrução da ilha, eles, além de reconstruírem tudo que eles perderam, eles também entenderam que precisavam se preparar para suportar eventuais tempestades no futuro. E quando as tempestades da vida, irmão, nos atingem, nós precisamos escolher. Pastor, escolher o quê? Nós precisamos escolher o que fazer. Nós precisamos escolher como reagir, porque na grande maioria das vezes nós não podemos impedir o sopro do furacão de chegar até nós, porque nem sempre dá aviso prévio, nem sempre bate a nossa porta ou toca a campainha, nem sempre essas tempestades elas dão indício que chegarão na nossa história, mas nós podemos e devemos, irmão, nos preparar e, além de nos preparar, também aprender com a situação dessas pessoas, vendo o que eles passaram. É uma questão de escolha. A gente precisa escolher como nós vamos reagir. A gente precisa, se estamos em crise no nosso casamento, escolher se nós vamos decidir se colocar de pé para lutar ou se essa crise vai levar à separação. A gente precisa escolher, talvez, se na perda de uma oportunidade que a gente queria muito, uma oportunidade profissional, se a gente vai desistir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ou se a gente vai continuar a lutar por esse sonho. A gente precisa escolher, irmão, se diante do luto ou do abandono, a gente vai se fechar, a gente vai se retrair, ou se a gente vai levantar a cabeça e continuar caminhando. Enfim, a gente precisa escolher se os problemas e as tempestades da vida, se elas vão nos fortalecer, ou se elas vão nos destruir. Esse capítulo aqui de Atos, ele, na realidade, tem uma história que precede essa viagem, esse naufrágio, que começa no capítulo 23. Paulo, ele é levado diante da liderança religiosa, ele vai diante do Sinédrio, isso no capítulo 23, e ele é apresentado diante de alguns governadores e diante do rei Agripa. E só que ele, irmão, no capítulo 25, você pode dar uma conferida em casa depois, Paulo sabe, diante de toda aquela perseguição contra ele, contra a sua vida, ele sabe aonde ele tem que chegar. Tanto é que no capítulo 25, ele diz, olha, eu preciso ir a Roma. E aí, diante do rei Agripa, ele diz o seguinte, na situação como prisioneiro, ele diz, olha, eu apelo a César. Então, isso obrigatoriamente o levaria para ser julgado em Roma. E aí é nesse cenário que acontece essa viagem. E olhando para esse texto aqui que nós lemos, o que a gente pode aprender? E aí eu queria partilhar, diria, alguns conselhos com o coração da igreja nessa noite. E a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que as tempestades, elas têm o poder de expor aquilo que tem dentro de nós, dentro do nosso coração. O verso 20 do texto que a gente leu vai dizer o seguinte, olha, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente nós perdemos toda esperança de salvamento. Eles perderam a esperança. E eu pergunto para você, essa era a situação do coração deles, e eu pergunto agora, como está hoje o seu coração? Você sabe o que tem pulsado dentro de você? Porque, irmãos, basicamente, há duas maneiras da gente descobrir o que há dentro de nós, as nossas verdadeiras motivações, os nossos sentimentos verdadeiros. A primeira delas é a gente se aproximar de Deus, porque Deus é aquele que mostra quem nós somos. Quando a gente olha o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, Isaías ele tem um encontro, ele tem uma visão com o Senhor, e ele diz o seguinte, olha, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. O profeta ele teve uma experiência, irmãos, impactante com o Senhor, e diante do Senhor, ele descobriu quem de fato ele era.
E aí nessa passagem de Isaías 6, você vai ver o profeta dizendo: ai de mim, eu sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, a luz do Senhor e a proximidade de Deus vai nos mostrar quem de fato nós somos. A proximidade e a comunhão com o Senhor vai mostrar nossos verdadeiros desejos e motivações. Algo muito semelhante aconteceu com Paulo há anos atrás, quando ele estava a caminho de Damasco para prender os irmãos ali, e aí ele tem um encontro com Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 9. E aí aparece uma grande luz e ele cai, e ali, irmãos, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e aí ali ele descobre quem de fato ele é. Ele ali, a partir daquele momento, ele começa a enxergar e ver que todo o seu conhecimento da lei, que apesar de ser um fariseu acima da média dos demais, né, e tudo que ele achava que sabia sobre o Senhor, não era de fato a verdade. Ali naquele momento, se aproximando do Senhor, ele conseguiu enxergar que ele era um religioso, que ele era um perseguidor do Deus ao qual ele achava servir. De forma semelhante também, quando Jesus, naquele texto que a gente chama de a pesca maravilhosa, quando Jesus manda os discípulos lançarem a rede, que vem aqueles grandes peixes, Pedro, estando ao lado de Jesus, Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, esses homens, na presença de Deus, eles enxergaram a real condição do coração deles. Então, Deus mostra quem nós somos. E por quê, pastor? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Essa é a primeira maneira. Quando você se aproximar de Deus, Deus que é luz, Ele vai, de fato, mostrar quem você é. E a segunda maneira de você descobrir, irmãos, quem você é quando as tempestades batem à tua porta. Quando as circunstâncias difíceis chegam na nossa vida. Isso também revela o que há dentro de nós. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, e tirou o povo da escravidão e levou o povo, conduziu o povo pelo deserto, o Senhor disse para eles o seguinte, isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, olha, eu te coloquei no deserto para você saber o que havia no teu coração. Deus não sabia o que havia no coração do povo? Claro que sabia. Só que o povo não sabia o que havia no seu próprio coração. O povo, irmãos, estava rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra da liberdade. Eles estavam fisicamente livres, não havia mais algemas, correntes ou grilhões, só que eles estavam ainda escravos nas suas emoções. Corpo livre, mas as emoções ainda em cativeiro. E aí o que acontece? Não adianta você dar liberdade para quem não sabe viver como uma pessoa livre. Não adianta você dar liberdade a uma pessoa que caminha, só que nas suas emoções ela ainda está acorrentada. E o que o povo fez? No primeiro momento, quando Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, o que o povo fez? O povo construiu um bezerro de ouro. As pessoas clamam por liberdade, irmãos, mas não têm responsabilidade para uma vida livre. Um escravo sempre vai viver como escravo. E o deserto serviu para mostrar isso a eles. E quando a gente olha para o texto de Atos 27, a gente vai ver que eles perderam toda a esperança, porque eles estavam diante de uma situação adversa. E essas situações, elas têm a capacidade de revelar, de trazer à tona aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que de fato, irmãos, a gente crê. Essa tempestade revelou toda a falta de esperança num povo. Eu pergunto para você, quando uma situação difícil, ela te aperta, o que vem à tona? Quando uma dificuldade da vida te espreme, o que você põe para fora? O que você manifesta? Se a vida hoje te chacoalhar, o que você vai colocar para o lado de fora? O que você vai manifestar? Você vai expressar fé no Senhor, coragem, esperança? O que você vai manifestar? Resiliência? Você vai sair dos seus lábios louvor e adoração ao Senhor? Ou você vai estar sem esperança, sem fé,
murmurando, cheio de mágoa, de ressentimento, talvez de vitimismo, talvez colocando a culpa em terceiros, o que vai sair de você? Eu entendo, irmãos, que nós sofremos pelo pecado das pessoas, mas a minha pergunta é sobre você. O que a tempestade revela sobre você? Deus já sabe o que você é, quem você é, mas nós precisamos ter clareza, irmãos, de quem nós somos, porque nós estamos numa caminhada com o Senhor, numa caminhada onde o Senhor tem para nós crescimento em todas as áreas, principalmente crescimento espiritual, porque muitas vezes a gente está achando que está tudo bem, está em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, não é verdade? Está tudo tranquilo, as finanças estão em dia, o casamento está andando, a saúde está bem, a gente está achando que está legal, mas irmãos, nem sempre está legal. Não está. E como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nessa jornada de crescimento, nessa jornada em que o Senhor nos chama até o dia da volta do seu Filho, nós precisamos crescer, mas para que a gente entre de verdade nessa jornada, a gente precisa entender em qual fase dessa caminhada nós estamos. Se você é crente, discípulo de Jesus genuíno, que verdadeiramente se rendeu ao Senhor, que tem orado, Jesus, muda a minha vida. Muda a minha história. Pode ter certeza, irmãos, o Senhor, Ele vai te mostrar em qual ponto da caminhada você está. Pode ter certeza disso. E de todos aqueles homens que estavam com Paulo, Paulo foi um homem que enxergou tudo aquilo que estava acontecendo de maneira diferente. E aí isso me ensina, irmãos, que eu preciso ser um farol diante da tempestade. Olha o que vai dizer o capítulo 27, a partir do verso 21. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em que Deus fará do modo como me foi dito. Irmãos, eles não estavam vendo nem estrelas, nem o sol durante dias. E nessa situação de escuridão e trevas que Paulo se levanta, o que, irmãos? Como um farol. Paulo se levanta com um posicionamento diferente. A luz, irmãos, o farol é aquilo que dá a segurança e a orientação. Paulo está brilhando ali naquele contexto que de escuridão. Paulo é aquele, irmãos, que aponta o caminho para todos que estão no barco com medo e sem esperança. Ele diz coragem. Ele diz, tenham bom ânimo. E essa, irmãos, é a nossa missão. Diante de qualquer cenário, por pior que ele seja, a gente precisa ser o quê? Luz. A gente precisa levar uma palavra de esperança àquele que já perdeu o ânimo e a esperança, aquele que está desanimado. A gente precisa ser aquele que tem uma palavra de coragem àqueles que estão com medo, uma palavra de liberdade àqueles que estão cativos, aqueles que estão na escuridão, precisam receber de nós a palavra do Evangelho, a palavra que liberta, a palavra que traz tudo à tona, que traz à luz. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é de apontar o caminho, de dar a direção, por mais escura que esteja a noite. O nosso papel
é de formar, melhor dizendo, de firmar valores e princípios. A gente precisa, irmãos, ter sempre no nosso coração e nos nossos lábios uma palavra que traga segurança, proteção, bálsamo, refrigério, consolo, redenção, perdão e graça, irmãos, a todos que nos ouvem. A gente precisa sempre anunciar a Jesus, porque Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos livrar da escuridão. Ele é a luz, irmãos, Ele é a luz que ofusca todas as luzes, Ele é o sol da justiça, e a nossa luz precisa apontar para Ele e o que refletir na vida das pessoas. Eu quero ler com vocês o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, vai ser projetado aí. Jesus vai dizer assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe, vou repetir, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Irmãos, Deus não quer você escondido, amém? Deus não quer você escondido, Deus te chama a iluminar o mundo. Por isso o Senhor diz: vocês são a luz do mundo. É você que é chamado para, no lugar onde você vive, demonstrar o padrão do reino aqui nessa terra. Você foi chamado para ser luz num lugar apropriado. Pastor, que lugar apropriado é esse que o texto fala? É o lugar onde o Senhor te colocou. Onde o Senhor te colocou, é ali o lugar que você deve ser luz. Esse é o lugar certo. Seja na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde o Senhor te levar. Brilhe, irmão, em nome de Jesus. Que através da sua vida, através das suas obras, através do seu testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E aí a gente vê aqui que as situações podem ser diferentes, mas as reações, as situações são iguais, mas as reações elas precisam ser diferentes, diante da mesma situação. Enquanto estava todo mundo atemorizado, Paulo estava cheio de coragem, Paulo estava cheio de fé. Era a mesma viagem, o mesmo barco, a mesma tempestade. Tudo era igual, irmãos. Só que a resposta do povo era uma, o posicionamento de Paulo era outro. Você pode escolher como reagir diante das situações. Eu costumo dizer que você não pode controlar as coisas que estão ao seu redor, você não pode controlar o que as pessoas fazem ou dizem, mas você pode muito bem controlar a sua reação àquilo que as pessoas fazem e àquilo que as pessoas dizem. Talvez você se pergunte assim: mas pastor, a gente está falando aqui do apóstolo Paulo. Sim, irmãos, eu entendo. Você não precisa ser Paulo, eu não sou Paulo. Você precisa ter aquilo que Paulo tinha. E Paulo tinha Deus, irmãos. Deus é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente na nossa vida, porque no momento em que a tempestade bater à nossa porta, aquilo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Habitava em Paulo o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, amém? E esse mesmo Espírito que habitava em Paulo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita hoje dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, a gente precisa também aprender que Deus, Ele tem que ser a nossa âncora. Deus é a nossa âncora inabalável. Olha o que diz o verso 29. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecessem o dia. Irmãos, a nossa vida precisa estar ancorada no Senhor. A nossa vida precisa estar
enraizada no Senhor e no seu caráter, porque o caráter de Deus, irmãos, ele é imutável. Deus não muda. Hebreus vai falar sobre Jesus, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O amor que Deus sente por nós, pela sua igreja, não muda, e é nessa verdade que você precisa ancorar a sua vida. E eu faço questão de ler para você agora Romanos 8, é um texto que a gente conhece bem. Paulo vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o apóstolo vai continuar: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O que vai nos separar do amor de Deus, irmãos? Não existe nada. Não existe chuva, sol, frio, calor, tempestade, nenhuma circunstância muda o amor do Senhor por mim. Se eu estou fraco, irmãos, Deus me ama. Se eu estou forte, Deus me ama. Se eu estou firme, Deus me ama. Se eu estou vacilante, se eu estou desanimado, Deus continua me amando. Se eu estou com dinheiro, irmãos, Deus me ama, aleluia. Se eu estou com falta de grana, Deus continua me amando. Eu não deixo de ser amado pelo Senhor porque estou enfrentando uma dificuldade ou um deserto. A tempestade não significa que o Senhor me abandonou, não significa que o Senhor se esqueceu de mim, porque nenhuma tempestade, deserto ou desafio, seja lá o que você esteja passando, tem o poder de colocar fim ao plano do Senhor para a sua vida. E Paulo entendia muito bem isso. Paulo disse: eu preciso comparecer diante de César. O que Paulo está falando, irmãos? Eu vou até lá. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o plano que o Senhor tem para você não muda. Sabe por quê, irmãos? Que o Senhor é rocha inabalável. Logo depois, tendo todas essas experiências, Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 11, verso 29, melhor dizendo. Paulo vai dizer assim: olha, gente, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, aquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, não vai se revogar, esteja a gente bem ou não. Deus tem um plano geral para a sua igreja, Deus tem um plano geral para o seu povo, mas Deus também tem um plano específico, irmãos, para cada um de nós. E a gente precisa tomar posse disso. A gente não pode deixar que Satanás roube aquilo que o Senhor tem para nós. Eu vou chegar até Roma, até onde o Senhor vai conduzir você, até onde o Senhor tem prometido que vai te levar. Lembre-se das promessas de Deus, traga à memória, como diz o profeta, tudo aquilo que vai te dar esperança, e continua caminhando. É preciso que eu compareça diante de César. Irmãos, a palavra é o nosso firme fundamento. Ela é a estrada sobre a qual nós podemos caminhar com segurança. Paulo confiou, apesar do cenário, Paulo confiou na palavra do Senhor. Quando a gente olha para a tempestade, a gente vê, em outra ocasião, Jesus andando sobre as águas, chegando perto do barco onde estavam os discípulos, e Pedro vê aquilo ali e diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E o Senhor falou: vem. Irmãos, é interessante, quando a gente olha aquilo ali, a gente, num primeiro momento, a gente pensa assim: Pedro, a gente sabe que ele teve medo, não é verdade, e começou a afundar, mas a gente olha e vê assim: Pedro andou por sobre as águas. Na realidade, irmãos, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra do Senhor. Estão entendendo? Porque o Senhor falou: vem.
Então foi sobre a palavra que o Senhor lançou que ele andou. Não importa, poderia ter sido, ali no cenário foi água, mas poderia ter sido uma fogueira, poderia ter sido nuvem, poderia ter sido caminhar sobre o inferno, seja lá o que for. A palavra do Senhor disse, vem. Estão conseguindo entender, irmãos? A importância da gente ancorar e alicerçar nossa vida na palavra, naquilo que Deus diz, porque se Deus diz para a gente, vem, é só a gente ir, irmãos, e a gente caminhar. Porque a gente, na palavra, a gente está seguro. Na palavra a gente está protegido. Na palavra a gente pode avançar. Na palavra a gente pode seguir, irmãos. É a palavra. Não são as nossas emoções. Não é sobre o que o pastor está falando. A gente não avança e não caminha porque nós estamos numa boa denominação, porque somos batistas, somos organizados. Nós caminhamos e avançamos porque caminhamos sobre a palavra do Senhor. É sobre essa palavra. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, o momento da sua vida que o Senhor lançar uma palavra, uma rema específica para você, para a sua vida, para a sua história, caminha. Ah, pastor, o vento está batendo, não interessa, caminha. Ah, pastor, a água está entrando no barco, não importa, caminha. Ah, Senhor, pastor, mas o barco vai afundar. Não vai, caminha, continua. Está escuro, eu não estou conseguindo ver nada, eu não consigo há dias ver sol, eu não consigo ver estrelas, caminha. É sobre a palavra, irmãos. E aí no verso 23, Paulo vai falar assim, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Olha o que Paulo está falando. O Deus a quem eu pertenço. Pergunto para você, você sabe a quem você pertence? Você de fato pertence ao Senhor? Se não, pastor, eu pertenço ao Senhor. Não, pastor, eu celebrei uma aliança com Jesus. Eu pertenço a Ele, eu sou dele. Você é do Senhor? É o que Paulo está falando. É o que garante o apóstolo. Eu pertenço ao Senhor. Irmão, se nós pertencemos ao Senhor, quando as lutas chegam, a paz não evade, não vai embora do nosso coração. O medo não nos paralisa, a ansiedade não nos acorrenta, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Ele cuida. Quando Paulo está falando aqui, olha, o Deus ao qual eu pertenço me apareceu, ele está dando a mesma ideia que depois ele vai dar na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A mesma ideia da palavra grega, ela é semelhante nos dois textos. Quando Paulo está falando assim, o anjo do Deus ao qual eu pertenço, tem o mesmo sentido daqui que quando ele escreve aos Efésios dizendo assim, olha, vocês foram selados, dá a mesma ideia, irmãos, de propriedade. Aquilo que foi comprado, é aquilo que foi tomado. O que Paulo disse nessa viagem e repetiu com o mesmo sentido aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou nas mãos do Senhor. Eu não estou na mão de um governo, irmãos. Eu não estou na mão da economia. Eu não estou na mão de uma denominação. Eu não estou na mão de homens. Eu não estou refém da minha própria sorte. Eu não estou jogado. Eu não fui colocado de lado pelo Senhor. Eu estou nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. A ideia dessa palavra, irmãos, é a ideia que dá de algo que você
toma posse, algo que você tem e que não vai ser dado, vendido, emprestado, alugado ou alienado de qualquer outra forma. Somos nós nas mãos do Senhor. Se você, irmãos, está nas mãos de um Deus que ama você, que o seu caráter é firme e que nele não há sombra de variação, você pode descansar, por mais que a tempestade seja forte. Amém? E por último, irmãos, eu vou caminhando já para o final. Nesse cenário aqui eu aprendo que eu preciso valorizar o que realmente importa. O verso 18 vai dizer para a gente o seguinte: ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, e a tripulação começou a lançar carga no mar. Quando a tempestade é severa, irmãos, ela é intensa, ela nos obriga, ela nos força a reavaliar o que de fato é importante para a gente, sabia? Porque quando chega a tempestade, a gente não pode levar qualquer coisa mais no barco, sabe? A gente não tem mais espaço para aquilo que é supérfluo. Não tem, a gente só tem como levar aquilo que é essencial, porque o que está em jogo é a nossa vida. E foi isso que aconteceu com eles aqui, eles tiveram que lançar tudo aquilo que eles de fato não precisavam. Na televisão a gente conhece, tem um programa que ele é bem conhecido, né, daqueles caras que são os acumuladores compulsivos, né? E é aquele cara que eles vão lá fazer o programa, vão filmar a casa do cidadão lá, cara, e a casa tem, assim, entupida de coisa até o teto, e eles guardam o papel da bala, eles guardam a roupa desde de recém-nascido, guarda todos os livros, até desde a época do jardim de infância, tudo que é tranqueira. Seja no estado bom, ou seja destruído, eles estão guardando. Na verdade, e a gente, na realidade, não somos, via de regra, compulsivos, mas a gente tem um pouquinho disso também na nossa vida, irmão. Todo mundo tem um pouquinho. Independente do grau, a gente tem um pouquinho, porque a gente vai carregando e a gente vai se agarrando a coisas que não têm valor, a coisas que não dão sentido à nossa vida, coisas que não são necessárias ao propósito ao qual Deus nos chamou. Então, queridos, tudo o que te afasta de Deus, você vai perceber que mais cedo ou mais tarde vai se tornar carga inútil. E quando a tempestade chegar, você vai ver isso. E aí talvez você esteja falando assim: tá, pastor, o senhor está falando de pecado. Também. Eu botei o texto aí de Hebreus, capítulo 12. Esse texto ele é bem interessante. Olha o que ele vai dizer. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Estão vendo as duas palavras que eu grifei aí? Tem pecado, mas tem um negócio chamado o que também? Peso. Então não é só o pecado que é carga inútil, não é só o pecado que a gente tem que se livrar. Tem peso também que a gente carrega na nossa vida, irmãos. O autor de Hebreus está falando isso. Não é só o pecado. Tem mais coisa. Pastor, que peso é esse? Não sei. Vou tentar, através de uma palavra aqui, de uma história que Jesus contou, eu vou tentar mostrar para você mais ou menos o que é peso. Mas só o Senhor no teu coração, só o Espírito Santo vai poder te dizer o que é peso na sua vida e o que você precisa lançar fora. Porque senão mais cedo ou mais tarde você pode correr risco de vida. Jesus, ele conta uma história, e eu vou ler para você, está lá em Lucas capítulo 14, ele diz que, o texto diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto.
Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vai rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que tem coisas na nossa vida que em essência são até boas, são justas, né? Você comprar, se um irmão chega para você e diz assim: olha, comprei uma casa, o que você vai dizer? Glória a Deus, não é verdade? Olha, comprei umas terras ali, eu tenho uns gado ali, o que você vai dizer? Deus seja louvado, não é verdade? Casei, não é? Olha que maravilha, né? Que boa notícia. Só que essas coisas que em essência são boas, talvez esteja fazendo mal na sua vida, porque fizeram para essas pessoas. Porque aquilo que é bom fez com que essas pessoas recusassem o convite de estar na presença do Senhor. Por conta dessas coisas aqui, eles recusaram participar do banquete do Senhor. O que tem sido o peso na sua vida? Que o Senhor tem falado para você: larga isso. Isso tem consumido o seu tempo. Porque esse peso, irmãos, é isso, é tudo aquilo que envolve e consome a sua energia e por conta disso compromete o seu relacionamento com Deus. E aí você não larga, sabe por quê? Porque aos olhos das pessoas é algo bom. Ah, pastor, vou fazer uma outra faculdade. Glória a Deus, eu digo. Agora o Senhor vai dizer para você se é bom ou não. Talvez diga para você: filho, por que você vai fazer outra faculdade? Você não poderia mais se dedicar a outras coisas que eu tenho para você? Conseguem entender, irmãos? Eu não tenho como dizer para você o que é peso. O Senhor fala ao teu coração, porque Ele particulariza a mensagem. Então Ele fala para você: você sabe o que é peso? Você sabe o que você deve abandonar? E digo para você, não é a questão de se a tempestade chegar, a questão é quando a tempestade chegar. E quando ela chegar, irmãos, você vai entender que isso é carga inútil. E aí você vai precisar lançar fora. Só que o Senhor já está falando para você hoje: larga isso. Caminha mais próximo de mim. Para de trazer, de acumular e de trazer coisas para a sua vida que não vão agregar em nada ao plano que eu tenho para você, para a sua casa, para a sua família. Para de perder tempo. Para de carregar aquilo que é inútil. Você só tem uma vida. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Tudo aquilo que é peso para você. Porque até coloquei aí, tudo o que o afasta de Deus é carga inútil. Ela terá que ser lançada ao mar quando a tempestade chegar. Do contrário, você morre. Quais são as coisas que têm te afastado de Deus? E não só de Deus, irmãos. Tem afastado você dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Por que a gente tem aceitado tanto a agenda dos outros? Nesse corre-corre louco, que trabalha de manhã e trabalha à tarde, trabalha à noite, arruma também, não, vamos trabalhar também de madrugada e vamos fazer um monte de coisa, e nesse ativismo louco, até dentro do próprio ministério da igreja. Com muita facilidade, irmão, nós podemos fazer a obra de Deus longe de Deus, sabia? Nós podemos pregar a palavra de Deus longe de Deus. Nós podemos servir ao Senhor na sua casa sem comunhão com Ele. E aí Deus está falando: larga esse peso. Lança fora aquilo que eu não quero para você. Cuidado. Não estou dizendo com isso, irmãos, que você estudar
progredir, avançar, não é pecado, não é de maneira nenhuma. Você pode chegar para mim e falar assim: pastor, arrumei um outro emprego que vai dobrar o meu sustento. Eu vou dizer: glória a Deus, eu vou te abraçar, eu vou orar com você. Mas você sabe aquilo que é peso. Você sabe aquilo que não deveria estar na tua história, porque Deus já falou isso para você. E aí está te atrapalhando. E aí você não avança. Só que quando a tempestade chegar, irmãos, você vai ter que lançar isso fora. Deus deixa claro qual é a prioridade dele. O texto vai dizer: o navio não afundará. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. A prioridade de Deus é pessoas e não coisas. Então priorize aquilo que Deus prioriza. Deus prioriza o quê? Vidas. Deus não está nem aí para o navio, irmãos. Pode ter certeza. Deus até dá para você porque você precisa, e Ele te abençoa, e Ele é gracioso, mas Deus não está nem aí para tudo aquilo que Ele dá para você e que você só vai usar aqui nessa vida. Sinceramente, não está nem aí. Por isso que Jesus vai dizer: olha, Jesus vai dizer assim: olha, a vida de um homem, ela não consiste na abundância de seus bens. Então nunca, irmão, nunca tente medir se um homem, se uma mulher é abençoado ou não, olhando para os seus recursos, para os seus bens. Não é só isso. A prosperidade que Deus quer nos entregar é muito mais do que isso. Envolve recurso financeiro? Sim, envolve, mas é mais do que isso. A prosperidade que o Senhor tem para nós consiste em ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valorize aquilo que realmente importa. Valorize a sua esposa, valorize seu marido, valorize os seus filhos, valorize aqueles que te cercam, aqueles que te amam, aqueles que estão com você, aqueles que te ajudam. Valorize aqueles que o Senhor coloca na sua história, em nome de Jesus. No momento da oração intercessória, a igreja vem aqui, e eu orei por uma irmã, e eu vi as lágrimas daquela irmã, e eu não faço a mínima ideia da luta que ela está passando. Mas, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está no barco, essa tempestade não vai matar você não, confia no Senhor, e essa é a palavra que o Senhor tem para a vida dessa irmã, e para a vida de todos nós nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite, como diz aquele texto: pastor, eu não estou vendo nem o sol, nem estrela por dias. Senhor, pastor, eu não estou vendo nada por meses. Eu não estou vendo nada por anos. Eu só vejo tudo nublado. Eu só vejo tudo escuro. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o tempo, além do céu fechado, além das trevas, eu vou dizer uma coisa para você: o sol da justiça sempre continuará reinando. Jesus, Ele sempre continuará com o controle de todas as coisas. O Senhor nunca perderá o governo da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. Então continue crendo. Se agarre à palavra do Senhor. Olha, o navio pode até afundar, mas a vida vai ser preservada. Se agarre àquilo que o Senhor tem prometido a você. Louve ao Senhor mesmo na dificuldade. Adore ao Senhor mesmo em meio à tempestade. Permita que aquilo que sai dentro de você na dificuldade seja algo que venha render glória, louvor e majestade ao Senhor, em nome de Jesus. Ore, não deixe de orar, não desfaleça, não desanime, continue orando até o dia que o Senhor der a resposta que você tanto precisa. Nós vamos louvar ao Senhor agora, nós vamos cantar, e nessa canção ela diz: Deus não rejeita a oração. Então ore na tempestade, ore no deserto, coloque os seus joelhos no chão, feche a porta do seu quarto e fique no secreto com Deus, até Deus dar a resposta que você tanto precisa, em nome de Jesus.